Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje o assunto aqui no canal é sobre mistérios por trás de bastidores de filmes. Então já faz o favor aí de deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos pro vídeo. Então, gente, provavelmente muitos de vocês já ouviram falar de casos esquisitos que envolvem atores e profissionais de alguns filmes, depois ou durante das filmagens, né? E isso geralmente acontece em filmes de terror. Só que eu já adianto aqui pra vocês que não é só em filmes desse gênero que essas coisas esquisitas aí acontecem. Como, por exemplo, o filme Três Solteirões e um Bebê. E um Fantasma. Esse filme ele é interpretado por Ted Danson, Tom Selleck e Steve Guttenberg. E esses três amigos recebem um bebê na porta da casa deles, e então eles ficam ali naquela situação de obrigação para cuidar do bebê. E aí, em uma cena do filme, o personagem de Ted Danson está apresentando o bebê para sua mãe dentro do seu apartamento, então ele está andando pelo apartamento, e aí, de repente, aparece um menino atrás da cortina. O filme foi lançado mesmo assim, sem que o diretor ou outras pessoas dentro do filme notassem esse pequeno detalhe que apareceu na gravação. Esse acontecimento teve uma enorme repercussão e, claro, também várias teorias, né? Uma dessas teorias era que esse menino que apareceu na janela, atrás das cortinas, era um fantasma de um garotinho que tinha se suicidado nesse local de gravação há um tempo atrás. E aí, depois de um tempinho, a atriz Margaret Qualley, ela que também interpretou no filme, ela aparece dizendo que, na verdade, o fantasma era um papelão do Ted Danson. Mas o que continua um grande mistério é como esse objeto foi parar lá, porque a filmagem não tem nenhum corte, a gravação não tem nenhum corte, e eles passam por essa cortina e não tinha nada. E aí, quando eles voltam, o menino, o papelão, né, o objeto, não sei mais o que aparece lá, tá lá. Então continua sendo um grande mistério de como isso foi para lá, né? Outro caso também que rendeu várias teorias conspiratórias foi a morte do Brandon Lee nos testes de filmagens do filme O Corvo. Nesse filme, um astro do rock volta dos mortos para vingar a sua morte e a morte de sua noiva. E então o ator acabou falecendo após um acidente durante as gravações do filme. O ator Michael Massee, eu acho que é assim que se pronuncia, ele atiraria contra Brandon usando uma arma com balas de festim. Só que a arma não foi devidamente preparada e quando o ator atira, na verdade tinha uma bala real no meio das outras e acaba atingindo o Brandon Lee no seu abdômen. E aí, com várias complicações depois que ele foi para o hospital, ele não resistiu e o ator morre com 28 anos. E aí as teorias começaram a surgir, né? Uma delas era que, na verdade, a tríade chinesa teria ocasionado a morte de Brandon Lee. Isso porque Bruce Lee, o pai do Brandon, teve algumas desavenças com a máfia chinesa e foi até por isso que ele foi embora para os Estados Unidos, para meio que fugir desse desentendimento e toda essa briga. Aliás, a morte de Bruce Lee já tem essas teorias de que lá em 1973, quando ele foi achado morto na casa de sua amante, foi na verdade culpa da máfia chinesa, né? A sua amante já teria se relacionado, ela teve um casamento já com um dos membros dessa máfia, da tríade chinesa, então por isso que mataram ele. Uma coincidência bizarra nessa história toda é que a forma como Brandon Lee morreu é exatamente uma cena em que Bruce Lee interpretou no filme Jogo da Morte. Nessa cena, o personagem é quase morto por trocarem balas de festim por balas verdadeiras. E lembrando que esse filme foi lançado em 1978 e a morte de Brandon Lee foi em 1993. E existe também uma suposta maldição que assombra a família Lee e atinge somente os homens dessa família. É uma coisa que envolve o nascimento deles com o Ano do Dragão lá na China, a Hora do Dragão, que é tipo um horóscopo chinês, né, pra cultura deles. Isso era uma coisa que a família Lee acreditava muito, assim, eles tinham uma certa convicção em cima dessa superstição. Mas isso é uma coisa que a
gente nunca vai conseguir saber, né? Mas que tanto a morte de Bruce Lee quanto a de Brandon Lee foi estranha, tiveram coincidências bizarras aí, acho que isso dá pra concordar, né? E pra finalizar aqui, eu vou contar agora a história de um caso que ficou extremamente conhecido em Hollywood, que é a maldição dos Supermans. E essa maldição é a morte de George Reeves e Christopher Reeve. Eu já adianto aqui pra vocês que essa semelhança do sobrenome é apenas uma coincidência estranhíssima. Ou não, né? Vamos saber lá. George Reeves foi o super-homem de 1951 que interpretou no filme Super-Homem e os Homens Topeira. E depois disso, desse filme, ele também fez uma série que era contando a história do Superman. Aí, em 1959, George Reeves morre com um tiro na cabeça em seu apartamento. A polícia declarou a morte como suicídio, mas na época gerou vários rumores de que, na verdade, a morte teria sido um assassinato. Inclusive, os seus colegas de Hollywood não aceitavam essa versão de que ele tinha se suicidado. E existe uma teoria, de novo, né, claro, de que o executivo da MGM, Eddie Mannix, ele descobriu que George Reeves tinha um caso com sua esposa e então ele foi lá e encomendou a morte do ator. E o que mais contribuiu para que as pessoas acreditassem realmente nessa teoria foi que tinham convidados no seu apartamento no dia da morte dele. Entre eles tinha Leonor Lemon, eu acho que é assim que se diz. E eles declararam que ouviram um único tiro saindo do apartamento do ator por volta das 2 da manhã. Só que eles só acionaram a polícia quase 3 horas da manhã. Eles demoraram quase 1 hora para poder chamar a polícia. Começa por aí, né? Tipo, por quê? Só que foram encontradas algumas cápsulas em lugares diferentes e alguns furos na sua cama. Então não foi um único tiro, né? Teve mais. E um outro fator é que George foi encontrado pelado no seu apartamento com vários machucados pelo seu corpo. Pois é, estranho. Depois disso, em 1978, surge um novo Superman, Christopher Reeve. E esse papel desse ator foi um enorme sucesso, assim, em Hollywood. Mas aí, em 1995, Christopher estava participando de um concurso de equitação. E aí ele cai do cavalo, bate a cabeça, cai de cabeça no chão, fratura as vértebras do pescoço e acaba ocasionando uma lesão irreversível na sua coluna. Ele acabou ficando E aí ele acabou ficando tetraplégico e morreu em 2004. E aí mais 2 atores que interpretaram o Superman, na verdade foi antes de George ainda, no primeiro Superman que teve, que foi o Kirk Allen, eu acho que é assim que se fala, não sei. E o bebê que interpretava o Superman, o bebezinho pequenininho lá, os 2 também acabaram tendo fins trágicos. E então esses casos fizeram com que a teoria da maldição do Superman crescesse bastante, não só em Hollywood, mas também em vários outros lugares. E essa maldição ela é sempre mencionada toda vez que acontece algo ruim ou algo trágico com algum dos atores ou algum dos profissionais que trabalharam em algum filme, em alguma adaptação de Superman, e eles carregam isso até hoje. Eu acho realmente muito esquisito que todas essas fatalidades tenham acontecido com atores de Superman, né? E ainda mais estranho pra mim foi a semelhança ali do sobrenome. Tipo, ficou uma coisa assim, parece realmente uma maldição, né? Mas vai saber o que é. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Me contem aqui nos comentários qual história dessas que vocês ficaram mais impactados, ou qual você achou mais esquisita. E não esquece de deixar seu like, é muito importante pra mim. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho também. E é isso. Um beijo e até mais.